Oi, gente, está começando mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo por aqui, seja muito, muito bem-vindo. Aproveita já, ativa o sininho de notificações para todos os vídeos vocês serem notificados, tá bom? E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o caso da minha cirurgia, né, do endometrioma. Eu vou falar para vocês assim, no decorrer de vários vídeos, eu vou estar explicando para vocês tudo direitinho, tá bom? Mas nesse vídeo específico, eu vou falar para vocês os sintomas de início, tá? Para você depois procurar um médico tudo direitinho. Mas o primeiro sintomas que eu senti, tá? Isso eu já tenho há 11 anos, que isso nasceu da minha primeira gestação. Depois que eu tive meu primeiro filho, o John, que ele vai fazer 12 anos já. Assim, entre um ano, né? Por aí eu já comecei a sentir umas dorzinhas, tá? Em um lado da cirurgia. Ou seja, foi no meu lado esquerdo, tá? No lado esquerdo da cesárea. Ele pode nascer ou no lado esquerdo ou no lado direito ou em ambos, tá? Eu pesquisei também, pode nascer dos dois lados da cirurgia. Aí, gente, se já dói de um lado, imagina dos dois lados. Deve doer horrores, né? E assim, primeiro sintomas que você vai sentir quando você menstrua, né? Ao menstruar, ele vai inflamar. E você vai sentir uma dorzinha lá de um lado ou do outro. No meu caso, era o lado esquerdo. Então, eu senti uma dorzinha no lado esquerdo, né? E coça também, fica coçando, queima também. E com o passar dos anos, ele foi crescendo, tá? Ele foi crescendo ao ponto de eu sentir, eu topar e sentir, tá? É no final da cesárea, tá? Quando eu topava, eu sentia o caroço, né? Ao longo dos anos ele foi crescendo, tá? E é uma doença rara, eu tava pesquisando também para poder falar um pouquinho pra vocês. Eu tô me aprofundando mais no assunto para poder passar aqui para vocês, porque isso é um tipo de doença que ninguém anda falando, porque é uma doença rara, tá? Então, de 100%, 1%, tá? Vai ter. De 100%, 1% vai ter. 99% das mulheres não vai ter e 1% vai ter. Então, é uma doença rara da endometriose, tá? Então, ele nasce para fora em formato de um nódulo ou um caroço, né? E ele inflama pós-menstruação. Aliás, eu dizia para mim que ele já era meu despertador, que eu já sabia que ia menstruar por causa dele. Porque ele inflamava 2 dias antes da menstruação descer, ele já inflamava. Então, eu já sabia que eu ia menstruar. E em 2 dias por aí, começava a descer a menstruação. Então, ele era o meu despertador que eu falava, né? Que ele é o despertador, peraí. Tava falando com o Ken, que Ken ligou pra mim logo agora. Então, ele nasce em um lado. Aí eu falava, né? Continuando, eu falava que ele era o meu despertador. Porque eu já sabia que eu ia menstruar, porque 2 dias antes ele já começava a inflamar, já começava a doer. Então, eu já sabia ali que a minha menstruação ia descer. Então, esse foi o início do endometrioma, os primeiros sintomas, né? E com o tempo, eu ainda fui num, no médico lá da cidade lá, da cidade que eu morava, e ele me encaminhou para fazer uma ultrassom, né? Mas aí eu engravidei de novo da Valentina, né? Que é minha segunda filha. E fui deixando passar. Quando, depois de 2 anos, 3 anos também, aí eu engravidei novamente, que foi o dos gêmeos, tá? E assim, quando eu tava grávida, eu nem sabia que ele existia. Pra mim nem existia, porque eu não sentia dor nenhuma, porque como a gente não menstrua, né? Na gravidez, então ele não inflamava, ficava ali os 9 meses tranquilo também, né? Aí eu engravidei dos gêmeos, que é Alice e Miguel, e também foi passando. Mas quando eu tive os gêmeos, eu eu tive eles, né? Fiz a cesárea e fiz a laqueadura. E, gente, a dor é terrível, porque eu achei que fiquei sentindo mais dores depois da laqueadura que eu fiz. Eu senti mais dor, né?
E tá certo, o tempo foi passando os anos, foi passando os anos e a dor foi ficando insuportável. Aí depois eu vim morar aqui em São Paulo, né? E do ano passado pra cá, a dor foi aumentando mais ainda. Foi ficando uma dor muito insuportável, a chegar ao ponto de eu não conseguir nem vestir uma calcinha, né? Nem vestir uma calcinha, eu não tava conseguindo porque a dor tava insuportável, gente, insuportável. E queimava, coçava, juntava a dor da cólica. Eu tava sentindo um cólica assim, fora do normal, muitas dores nas costas. E juntava a inflamação, juntava tudo. E ficava bem complicado, sabe? Assim, uma dor insuportável mesmo. Foi quando eu procurei um clínico geral, né? Fui num clínico geral e ele me encaminhou para fazer uma ultrassom, né? Mas a ultrassom que o clínico geral passou, nem os médicos sabem o que é. Nem os médicos sabem o que é. Eu fui na UPA, todo mês eu tava indo na UPA com dor. Todo mês eu tava indo na UPA com dor. Gente, pra chegar ao ponto de todo mês eu ter que ir pro hospital pra tomar uma injeção, pra tomar uma medicação, eu tava vivendo à base de Cimelide, né? O Cimelide, onimesulida, que é o anti-inflamatório, que era o único anti-inflamatório que amenizava a dor, porque ele desinflamava. Nem até aquele ibuprofeno não, aquele remédio para cólica. Não estava resolvendo porque não era cólica. Depois eu vim descobrir que não era cólica, que eu achava que era cólica, mas não era cólica, era inflamação, estava inflamado mesmo. Então eu tinha que tomar o Cimelide, mas nem o Cimelide estava resolvendo. Chegou o ponto de nem o Cimelide resolver. E eu comecei a... Aí eu peguei e fui no clínico geral. Assim como eu tava falando aqui, nem os médicos sabem o que é. Tá, você disse que tem um nódulozinho, tem um caroçozinho aqui do lado, tal e tal e tal. Aí, ah não, com o tempo some. Cheguei na UPA e o médico dizer que com o tempo iria sumir. Ah não, é normal, com o tempo some. É da cicatriz mesmo, é normal. Eu dizia, não doutor, não é normal, porque eu já tenho isso há 10 anos. E toda vez que eu menstruo, ele inflama. Como é normal, se fosse pra sumir, já tinha sumido, porque 10, 11 anos que eu tenho isso. E nunca some, né? E eu disse, não, não, aí tá certo. Ele me passou um... Eu fui no clínico geral e o clínico geral passou uma ultrassom pra mim abdominal. Mas aí, quando eu cheguei lá, na clínica pra fazer a ultrassom, aí eu disse, não, porque eu tenho um caroço que eu expliquei na mulher da recepção. É a mulher da recepção, foi e falou pro médico. O médico disse, ah, se for um caroço na cicatriz, não é abdominal, porque você vai fazer uma ultrassom e vai perder seu dinheiro, porque a abdominal vai olhar outras coisas, né, tipo os órgãos, por aí. Você tem que fazer uma ultrassom de partes moles, né? A ultrassom que você tem que fazer é de partes moles. Era até mais barato, porque a ultrassom abdominal era 180 e a de partes moles era 130. Aí eu disse que então tá bom, porque eu tinha solicitado pelo SUS, mas aí, como tava nesse coisa de pandemia, essas coisas aqui tava demorando bastante. Ai, não posso nem dizer que dói. Eu tô me recuperando ainda, né? Tem 5 dias hoje que eu fiz a cirurgia. Aí, eu peguei, liguei, né? Pra entrar em contato com o sistema daqui, de saúde do município daqui de Mogi das Cruzes, mas aí a mulher falou que eles estavam ligando, já era o quê? Já era janeiro, e eles estavam ligando para quem fez a cirurgia do ano passado ainda, ou seja, quem solicitou a cirurgia não, quem solicitou a ultrassom de janeiro de 2021, eles estavam ligando agora. Aliás, em setembro, eu liguei, era setembro ou era agosto de 2021. Eles estavam ligando para as pessoas que foram solicitadas a ultrassom de 2020. Eles estavam ligando em 2021, ou seja, eu tava passando um ano para poder fazer uma ultrassom. Aí eu peguei, fui e fiz particular, né? Que eu paguei até R$ 130. Fui, fiz particular e na ultrassom já deu lá. E isso eu já tinha pesquisado, gente, eu já tava
pesquisando na internet. Se você entrar, hoje em dia a gente tem o YouTube, tem o Google, aí só é você falar, eu pesquisei lá, caroço na cirurgia da cesárea. Aí apareceu lá. Tem até um vídeo mostrando uma cirurgia como é feita, tá? Que é bem rapidinha, não é invasiva. E lá tem explicando tudo direitinho, tá? Aí tá certo, eu fiz a ultrassom particular mesmo. Peguei, já deu lá o endometrioma, o tamanho. Vou mostrar pra vocês no próximo vídeo. Nesse vídeo eu não vou estar mostrando, não, só explicando mesmo os sintomas, tudo direitinho. Pra você começar a procurar, se você tem esse mesmo problema que eu tinha, você começar a procurar um médico, tá? Não deixa demorar muito, gente. A gente não merece estar vivendo com dor. Ninguém merece viver com dor, ninguém merece. Eu passei por isso na pele e eu não desejo pra ninguém. Ninguém merece estar vivendo anos e anos e anos com dor, né? Você tem que cuidar de casa, cuidar de criança, tem mulher que tem que trabalhar. Como eu agora, graças a Deus, comecei a trabalhar. Tô em casa esses dias por causa da cirurgia que eu fiz. Vou passar uns 15 dias em casa e depois eu volto, né? Graças a Deus. Mas assim, ninguém merece. Ninguém merece ver com dor. Então você vai procurar um médico. Procure o. Aí tá certo. Continuar. Eu voltei pro clínico geral e ele me encaminhou pro o ginecologista, tá? No caso, você tem que procurar diretamente um ginecologista, não um clínico geral. Eu porque eu não sabia, né? Pro clínico geral, aí fiz a ultrassom, mostrei pro clínico, ele me encaminhou pro ginecologista. Aí, no caso de vocês, quem tiver vendo esse vídeo e tiver o mesmo problema que eu, vocês vão direto pro ginecologista. Não precisa ir num clínico, tá? Vai só alongar mais os dias aí pra vocês que estão sofrendo aí também. Foi no meu caso. Aí, me encaminharam pro ginecologista. Eu fui pro ginecologista e ele me encaminhou pra cirurgia. Aí, eu já vou sair do postinho, já vou ser encaminhada para um hospital. Gente, depois disso, foi tudo tão rápido, tão rápido. Esse ano eu disse que ia ser um ano, assim, para mim, de mudanças, e já comecei por aí, por essa cirurgia. Porque todos esses anos, eu vou dizer que a culpa não foi do SUS, a culpa foi minha, né? Porque eu nunca corri atrás, eu fui atrás uma vez também, que foi lá na cidade que eu morava, aí depois teve tava ocorrendo que o prefeito não tava pagando os médicos e ficou sem médico na área. E assim, mas eu, filho, isso não levar, a gente vai preferindo cuidar de casa, de filho, de marido e vai esquecendo da gente. Então, gente, por favor, peço pra vocês, não esqueça de vocês. Não esqueça de vocês, porque se vocês não estiver bem, como é que você vai cuidar do filho de vocês? Como é que você vai cuidar da casa? Se você não estiver bem, vocês não vão conseguir fazer nada. Então, cuide de vocês. Se priorizem, tá? E procure um médico. Não fique aí sofrendo com dor, limpando casa, cuidando de filho com dor. Não tem condições. Vá atrás, corra atrás, né? E depois disso, foi tudo mais tranquilo. Eu consegui, foi bem rápido, tá? E eu vou encerrar esse vídeo por aqui, porque acho que já vai chegar nos limites. E fiquem ligados nos próximos vídeos, que eu vou continuar falando aqui pra vocês. Vai ter continuação desse vídeo, tá? E vou estar aqui sempre postando vídeo falando sobre isso aqui pra vocês, tá? E eu quero muito, 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 muito pedir pra vocês, se cuide. Procure um médico, procure um ginecologista, se você tiver com os mesmos sintomas do que eu. Procure um ginecologista e vá se tratar, vá se cuidar. Se for caso de tratamento, vá se tratar. Se for caso de cirurgia, vá fazer a cirurgia. Não tenha medo, bem rapidinho, menos de 1 hora de relógio, a cirurgia já é feita, tá bom? E fiquem ligados nos próximos vídeos, que eu vou continuar falando sobre, tá bom, gente? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau! Né? No caso, eu fui